Olá, meus amados irmãos, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Nós estamos dando início a uma série de mensagens, aprendendo com meu amado e querido amigo Espírito Santo, sobre algo muito importante, que é justamente sobre a presença dos anjos na minha, na tua, nas nossas orações, nas minhas e nas suas intercessões. Será que eles são necessários? Será que é precisa a atuação desses anjos? Como coordená-los? Como orientar acerca das minhas orações a respeito daquilo que eu espero que eles façam? Bem, é um assunto que infelizmente nos dias de hoje pouco se é ouvido falar ou até mesmo ensinado. Cabe ao Espírito Santo iluminar os olhos do nosso entendimento, não só o meu, mas o seu, mas de todos os que estão aqui no nome de Jesus. Amém? Boa noite, povo de Deus. Em nome de... Vamos aplaudir esse Deus Todo-Poderoso. Bem forte, bem forte. Glória a Deus. Amém. Olha, meus amados irmãos, que o extraordinário de Deus, em nome de Jesus, venha acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Que o extraordinário de Deus venha acontecer na sua família, em nome de Jesus. Que o extraordinário de Deus venha acontecer no teu campo, quer dizer, nas obras das tuas mãos, através da tua vida, em nome de Jesus. Você que está aqui, coloque a mão no seu coração. Feche os teus olhos e diga: Senhor Espírito Santo, ilumina os olhos do meu entendimento a respeito deste assunto, que é de suma importância. O ministério dos anjos no campo da oração. Ajuda-o, ensina-nos, orienta-o e nos ensina pelo teu Espírito Santo, que o sobrenatural de Deus torne-se presencial na minha vida, em nome de Jesus. Faz a tua oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, graças te dou, Pai, porque sei que sempre me ouvistes. Te peço a Deus que os teus anjos que já estão neste lugar venha desembainhar as suas espadas, repreender a sonolência, o cansaço, a desatenção, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual ela está sendo enviada. E você que crê, diga: eu creio, em nome de Jesus. E aplauda Jesus Cristo então. Meus amados, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, é importante que você entenda que, para darmos início a respeito deste assunto sobre o ministério dos anjos na minha, na tua, no campo da oração, você, acima de tudo, você precisa crer no sobrenatural de Deus. Preste bem atenção no nome de Jesus. Não basta só querer, não basta só ter vontade. Não, você tem que crer no sobrenatural de Deus. É interessante que a palavra sobrenatural vem de sobre, vem de cima. O que é interessante que é uma palavra que você divide, sobrenatural, vem de cima, quer dizer, vem do que é no mundo espiritual para o mundo natural. Quando eu digo sobrenatural, eu estou falando da atuação do que é espiritual na minha, na tua, no campo material, no campo físico e no campo espiritual. É importante que você entenda no seu coração que o sobrenatural não tem que ser algo desejável, almejável simplesmente. Muitos desejam, outros almejam, poucos alcançam. Você precisa entender que é algo existente na sua vida. Digo, sobrenatural é algo existente na minha vida. Talvez você já ouviu falar de pessoas que ouvem vozes. É o sobrenatural, é o espiritual. Talvez você, em algum momento da sua vida, você em casa, ou andando na rua, ou na sua loja, ou no seu mercantil, ou não sei onde foi. Talvez de repente você estava fazendo algo,
fazendo alguma coisa ou estava andando, quando de repente você se virou e você, tem alguém aí? E você foi até lá para ver se realmente não tinha passado alguém. Interessante. Para mim, eu pensei que tinha passado alguém ali. Quando não, de repente você ouviu uma voz, e essa voz chamava pelo seu nome, e você até respondeu: oi, fala, diz. E você disse: oi, oi. E você parou e disse: mas interessante, é como se alguém estivesse me chamando, é como se eu tivesse ouvido o meu nome. Não, deixa para lá, deixa para lá. Bem, eu quero lhe dizer que isso é totalmente, plenamente, completamente bíblico. Não está fora da palavra de Deus. É interessante você entender que o sobrenatural, o espiritual, sempre esteve presente no âmbito natural, no meu plano de vida, no seu plano de vida, no nosso plano de vida. Só que por não sermos ensinados, ou talvez, não que você necessariamente precise crer ou não crer, entenda uma coisa: do que é da parte de Deus, do que é sobrenatural, para eles atuarem, que são os anjos do Senhor, você precisa crer, mas você precisa também saber. Já no outro lado, que é outro lado da moeda, do que é do lado mal, você não precisa crer, e melhor, que você não venha nem saber. Preste atenção que eu vou repetir em nome de Jesus. Na parte de Deus, no sobrenatural de Deus, você precisa crer, para Deus operar. Para que os anjos do Senhor possam agir, você precisa saber, você precisa ter sido ensinado, você precisa ter aprendido. Já do outro lado, da parte do inimigo, não. Na verdade, você não precisa crer para que eles possam atuar. Eles vão atuar do mesmo jeito. E você não precisa também ter sido ensinado ou saber de coisa alguma para que eles possam operar. Pelo contrário, quanto menos você souber, quanto menos você vier saber, para eles melhor. Por quê? Porque a Bíblia diz que eles operam com todo respeito, na minha, na tua, na nossa ignorância. A palavra ignorância vem de ignorar a luz. A palavra ignorância vem de ignorar a luz. É interessante dizer que a Bíblia Sagrada diz que o Senhor não deseja, não almeja que nós sejamos ignorantes a respeito das coisas espirituais. Está na Bíblia Sagrada. Então é importante você entender, no nome de Jesus, você é um cristão, você crer em Jesus Cristo, você crer em Deus Todo-Poderoso, você crê na pessoa do Espírito Santo, você ora. É interessante que a oração é algo que nos espiritualiza. Você pode jejuar. Quando você jejua, quando você abre um jejum, você está mortificando a sua carne. Você está dizendo não à sua carne. Quando você lê a palavra, você está alimentando o seu espírito, a sua alma, através do conhecimento. Mas é importante você entender que quando você ora, você está se espiritualizando. Por quê? Porque a oração é o único meio que tem a mim, a você, a nós de nos espiritualizar. E você me pergunta: como assim, profeta? Por que a oração é um meio de nos espiritualizar? Porque falamos a um Deus que os olhos não podem ver, nem as mãos podem apalpar. Então é necessário que nele você creia que ele existe e que ele é galardoador, recompensador daqueles que lhe buscam. Em cima disso, então, nós temos que entendermos que Deus, ele, nas minhas, nas tuas, nas nossas orações, ele tem participação direta. Deus quer que você ore, Deus quer que você o busque. A Bíblia dá tantos e tantos e tantos versículos, como por exemplo, a Bíblia diz: perto está o Senhor daqueles que lhe buscam. Mas eu não posso ver, eu não posso tocar, mas a Bíblia diz que perto está o Senhor daqueles que lhe buscam. O que é interessante é que parece que nós não entendemos. É impressionante.
todos nós, quando vamos orar, parece que nós estamos tentando alcançar a Deus. Você já percebeu isso? Senhor, ouve a minha oração. Senhor, atende a minha súplica. É impressionante como nós somos levados pela nossa natureza vil, carnal, mental, humana, a pensarmos assim. Mas quando você entra nas Sagradas Escrituras, é o contrário. É Deus tentando chegar até nós. É Deus tentando, por meio da oração, se aproximar de nós. É o que a Bíblia Sagrada diz: aqueles que me buscam, acham. Então Deus sempre vai se tornar para mim e para você acessível. Deus é um Deus acessível. Deus não é um Deus a quilômetro de distância, não. A questão é que muitas vezes, quando nós oramos e buscamos a Deus, nós queremos sentirmos um tremelique. Nós queremos que alguma coisa aconteça para que Deus possa provar que está nos ouvindo. E não há necessidade disso, porque a Bíblia Sagrada diz, está escrito na sua palavra, Ele mesmo diz: clama a mim e eu vou te responder. A Bíblia diz que de nada tem falta aqueles que buscam a face do Senhor. Então Deus sempre se tornou acessível. Agora, interessante é que muitos, infelizmente, estão deixando bênçãos passar entre os seus dedos, não porque não oram. Não. Entenda uma coisa: você precisa entender que as minhas, as tuas necessidades, ainda que venha comover o coração do Pai, que no caso o coração de Deus, nem sempre são atendidas. Por que não são atendidas? Porque Deus não quer? Não é isso. É porque não sabemos orar. Nós estamos negligenciando uma parte muito importante, que Deus nos tornou para a glória e louvor do nosso Deus, ao meu, a teu, a nosso favor. Aqui no livro de Hebreus, nós vamos começar do começo sem pressa nenhuma, amém? O importante é aprender para praticar lá na sua casa, praticar no seu carro, praticar onde quer que você for, você vai praticar isso em nome de Jesus. Então vamos lá. Hebreus capítulo 1, versículo de número 4. Nós vamos aqui em nome de Jesus. Vamos lá. Olha o que a Bíblia Sagrada diz: feito tanto, mais excelente do que os anjos. A primeira pergunta que você pode me fazer é: espera ainda, quem é que foi feito mais excelente do que os anjos? Preste atenção a todos os detalhes agora. Quem é que foi feito mais excelente do que os anjos? Todos nós sabemos. Quem foi? Jesus de Nazaré. Preste atenção nisso em nome de Jesus. O primeiro passo que nós vamos tomar é entendermos sobre a classificação da pessoa de Jesus Cristo e dos anjos. Nós temos que entendermos sobre isso. Então a primeira coisa que nós vamos aprendermos é justamente sobre as posições em que eles estão. Veja que a Bíblia Sagrada diz: feito tanto mais excelente do que os anjos. A primeira coisa que você tem que entender no seu coração é que Jesus de Nazaré, ele não se fez, ele foi feito mais excelente do que os anjos. Por que é importante sabermos disso? Porque lá em cima houve um anjo, que esse não esperou que o Pai, que no caso Deus, a este pudesse exaltar, ele mesmo se exaltou. Você sabe o nome dele? Lúcifer. Preste atenção nisto. Por que a Bíblia começa falando que Jesus Cristo foi feito? Ele não se fez. Não foi ele que se promoveu. Não foi ele que simplesmente disse: eu sou o maioral, eu sou o cara, e pronto, e acabou-se a conversa. Não. Eu preciso entender essa diferença entre a pessoa de Lúcifer e a pessoa de Jesus Cristo, e a pessoa de Jesus Cristo e os anjos, tanto os anjos caídos como os anjos de Deus. Então a Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo foi feito
tanto mais excelente do que os anjos. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque mesmo sendo ele Deus, não usurpou ser como Deus, mas antes aniquilou, humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de homem. Isso é importante nós entendermos. Então a Bíblia diz: feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Olha que coisa linda. Quanto herdou. Como assim herdou? Espera ainda. A palavra herdou vem de herança, profeta. Quando foi que ele herdou? Bem, a Bíblia Sagrada diz que para que alguém pudesse herdar alguma coisa, alguém tinha o quê? Que morrer. Preste atenção. Você não pode herdar alguma coisa de alguém enquanto esse está vivo. Ainda que esse lhe passe, estando vivo, querendo ou não, ele pode ter autoridade sobre aquilo. Mas quando ele parte, já é outra coisa. O que é interessante é que bem sabemos nós, biblicamente falando, que isso sim aconteceu. A Bíblia diz que ele se tornou-se herdeiro de Deus. E nós, co-herdeiros em Cristo Jesus. Então veja que a Bíblia Sagrada diz que ele recebeu mais excelente nome do que os dos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O que é interessante é que, claro, a Bíblia não se refere a todos os nomes dos anjos que estão no céu. Isso seria até impossível. Talvez seria necessário, não sei nem lá quantas Bíblias que tivesse só nomes de anjos. Ora, se nós não temos coragem, com todo respeito, de ler 1 Crônica, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, onde ali vai envolver, não sei, mais de quase que 5.000 nomes. Quando a gente começa, já dá uma coceira na cabeça, dizendo: Deus me livre, é muito nome, vou ler lá tudo isso, rapaz. Espera ainda, não. Deixa eu ir logo para o capítulo 7 em diante de Crônicas. Ora, já imaginou se nós tivéssemos uma Bíblia só com o nome de anjos, e todos pela classificação: arcanjos, querubins, serafins? Dá para você imaginar? Só em aprender sobre o grande exército do Senhor, a milícia de Deus, meu Deus do céu. Então é interessante entendermos que, biblicamente falando, você tem alguns nomes e as suas funções, como eles agem, como eles atuam. Mas não quer dizer que os demais outros também não façam o mesmo. Mas a Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo tornou-se mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Por que Jesus Cristo herdou mais excelente nome? Como eu acabei de lhe dizer, porque não foi ele quem se promoveu, foi Deus quem o promoveu. Foi Deus que lhe deu um nome que está sobre todo o nome, está escrito na Bíblia. Mas não foi ele simplesmente, sabe, que simplesmente não precisou fazer nada por merecer. Não, pelo contrário. Você sabe o que é interessante? É que às vezes você não sabe, ou não sabemos, ou talvez esquecemos, que até o nome de Jesus de Nazaré trazia consigo uma responsabilidade tamanha. Quando você ler o livro de João, e eu creio que você já deve ter lido e sabe disso, quando você ler o livro de João, você vai ver Jesus Cristo dizendo assim: Pai, revelei-te o teu nome. Então espera ainda, revelei-te o meu nome? É isso? Não. Ele diz o quê? Revelei-te o teu nome. É interessante isso, né? Porque na verdade Jesus Cristo, quando recebeu esse nome, na verdade é o mesmo nome do Pai. Por isso que ele disse: eu e o Pai somos um. Então se ele falha, o Pai falha. Se o nome de Jesus falha, o próprio Deus falha. Mas louvado seja o nome do Senhor, que não falhou.
Por isso que o Pai agora vai pegar este nome chamado Jesus de Nazaré e vai o estimar em valor, e vai dar a este autoridade, e vai dar a este poder, e vai dar a este domínio. E a Bíblia Sagrada diz que este nome recebeu tão mais excelente nome, em que todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra se prostre, se curve e o adore. Louvado seja o nome do meu, do seu e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus por isso que a Bíblia diz, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então o nome de Jesus é mais excelente do que o nome de qualquer anjo, seja ele qual for. Versículo 5 diz assim, olha o que é que a Bíblia Sagrada diz: porque a qual dos anjos disse jamais. Preste atenção a todos os detalhes. Porque a qual dos anjos disse jamais. Eu fico impressionado com a Bíblia. Tira-nos todas as dúvidas. Algumas pessoas às vezes perguntam, espera ainda, por que Deus não perdoou Lúcifer? Primeiro porque nele não achou arrependimento. Mas tudo bem, está certo, não achou nele arrependimento. Mas por que não lhe deu outra chance? Por que não lhe deu outra oportunidade? Por que não fez com que ele, quem sabe, de repente, pudesse ter outra oportunidade? Porque simplesmente ele, ao pecar, a se rebeliar contra Deus, ele não se rebeliou na nossa esfera, ele se rebeliou numa esfera espiritual, da qual ele já tinha sido feito para nela viver. O que é interessante é que a Bíblia diz, porque a qual dos anjos disse jamais. A nenhum anjo ele disse. Quem está dizendo é Deus. Escute isso, Deus não chamou nenhum anjo para dizer o que ao filho ele disse, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. Essa parte você encontra no livro de Salmos. Quando você vai no livro de Salmos, você vai ver essa passagem escrita lá: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Por que é necessário entendermos sobre isso? Simples, porque a Bíblia Sagrada diz que este menino foi anunciado, mas não foi anunciado por qualquer um, foi anunciado por meio dos anjos. Um certo anjo chamado Gabriel aproximou-se de uma mulher chamada Maria, e a Bíblia diz que ele anunciou a Maria que ela haveria de conceber e dar à luz um filho, e este filho seria chamado Emanuel, Deus conosco, ou Deus dentro do barro. O seu nome seria maravilhosíssimo, Príncipe da Paz e tantos outros mais, como você sabe. O que é interessante é que a Bíblia diz que havia alguns pastores, e eles estavam pastoreando suas ovelhas, está lá na Bíblia Sagrada, quando de repente apareceu outro anjo. E o anjo, ao aparecer, disse que este menino viria para trazer paz sobre a terra. E uma voz do céu dizia: tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então o Pai estava anunciando a chegada do Filho entre nós, e os anjos do Senhor estavam proclamando: Hosana, Hosana nas alturas, bendito quem vem em nome do Senhor. Quando você entra dentro deste assunto, você vai ver que a diferença de Jesus Cristo para os demais anjos, seja eles os anjos do Senhor, ou seja os anjos caídos, é que ele recebeu um nome muito mais excelente do que todos eles, não porque esse se estimou, mas porque Deus o estimou acima de todos, quando disse: tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isto. Por que eu preciso saber disso? Para que eu possa, dentro da minha oração, ter no meu coração, na minha mente, no meu espírito, a convicção da autoridade do nome de Jesus. Por que os anjos obedecerão o nome de Jesus? Por que eles então serão ordenados
e eles terão que bater continência ao ouvir o nome de Jesus, porque isso não lhe será um favor, lhe será por mandamento, do qual Deus declarou na sua palavra, em que ele, Jesus Cristo, recebeu um nome que está sobre todos eles, e para louvor e glória do nosso Deus. A nenhum anjo ele disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Mas a ele, a Jesus de Nazaré, a esse sim, ele disse: tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. Louvado seja e glorificado o nome de Jesus. No versículo de número 14, olha o que a Bíblia Sagrada diz. Versículo de número 14, ele diz exatamente assim no nome de Jesus: não são porventura todos eles espíritos ministradores? Preste bem atenção, não são todos eles espíritos ministradores. Veja que a expressão espírito está com R minúsculo. Isso quer dizer que não está falando do Espírito Santo, está falando dos anjos. E a Bíblia diz que eles são ministradores, aqueles que ministram. Preste atenção, eles não são administradores, não, eles são ministros, aqueles que ministram. Então, se eles ministram o quê? Então veja que Deus dá a eles funções. E quando eu sei, dentro da minha oração, nossa, vai ser até mais fácil. Eu vou me cansar menos, vou me decepcionar menos, de tantas vezes ter orado, clamado e pedido, e nada ter acontecido. Muitos hoje dentro das igrejas, me perdoe, estão cansados. Eu oro, clamo, peço, busco, nada acontece. Por que não acontece? Não acontece porque, infelizmente, muitos de nós deixamos de lado o que é de tão importante para a minha, para a sua, para a nossa vida de oração, que é a atuação dos anjos. Eles são ministradores, são eles que ministram. Eles podem ministrar uma cura, eles podem ministrar uma salvação, eles podem ministrar uma restauração, eles podem ministrar a prosperidade. Eles ministram, eles não administram, eles ministram. Mas para eles ministrarem, alguém tem que lhes dar a voz de comando. Preste atenção nisso. Alguém tem que lhes dar voz de comando. E isso é importante você entender, porque ele diz aqui: não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados? Diga comigo: enviados. Então eles não serão, eles já foram. Preste atenção, eles não serão, eles já foram enviados. Deus não vai enviá-los de novo, eles já foram enviados. Mas a Bíblia Sagrada diz: enviados para quê? Para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Veja, importante você entender que é necessário que eu tenha as credenciais. Escute isto. A Bíblia nos dá aqui, olha, protocolos, e esses protocolos são necessários que eu possa cumprir, para que eles então possam verdadeiramente servir-me a favor. Mas é importante que eu entenda que Deus diz: daqueles que hão de herdar a salvação. Isso quer dizer que existe uma credencial que vem me credenciar. E a Bíblia Sagrada diz que era o que, pessoal? A salvação. Mas para que eu possa ser salvo, eu tenho que ter aceitado a meu, a seu, a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se você já aceitou Jesus de Nazaré, sim, profeta, eu já aceitei, eu já confessei a Cristo na minha vida. Então você está nessa lista aqui. Diga isso para o seu irmão: você está nessa lista. Não, está fraco, está muito fraco. Diga: você está nessa lista. Sim, você está nela. Você já aceitou Jesus de Nazaré? Você está nela. Eu não estou falando mal de religião de ninguém, mas deixa eu lhe dizer do que eu sei, porque eu já vivi lá dentro. Preste atenção numa coisa em nome de Jesus.
Então eu tenho propriedade para falar, porque eu já vivi lá dentro durante 12 anos e meio, e eu fui no mais profundo do mais profundo, e do mais profundo poço que eu podia ir, eu fui. Então eu sei do que eu estou lhe dizendo. É interessante entender uma coisa, que até os espíritos maus, as entidades, os demônios, Oguns, Oxuns, Oxóssis, esse negócio todo aí, até para esses atenderem a seja lá quem quer que seja quem for, não é só chegar lá, irmão Michael, e dizer faça assado, cozido e mal passado. Não funciona assim. Ainda que esses obedeçam para o mal e tentam se maquiar para o bem, porque a natureza deles é má, é cruel, é perversa, porque não pode tirar o puro do imundo, está escrito no livro de Jó. Então, para eles terem de obedecer, eles precisam que você faça algum tipo de aliança, algum tipo de pacto, obrigações essas, que é como que se você estivesse se aliançando a eles, para que ao você fazer o pedido qual for, eles então possam sair. E ainda que eles aparentemente possam fazer alguma coisa de bom, com a mão ele dá, mas com a empilhadeira ele puxa. É interessante isso. Então eles não vão simplesmente obedecer por obedecer. Não acontece desse jeito. Não funciona dessa forma. Isso é tão bíblico de um jeito que, trazendo para o nosso âmbito espiritual em Cristo, a Bíblia diz que havia alguns jovens, alguns meninos, alguns garotos, filhos de Ceifas. A Bíblia diz que eles viram um rapaz que estava possesso por espíritos imundos. Eles chegaram até este rapaz e disseram: sai dele, espírito imundo, sai dele, espírito imundo, sai dele, espírito imundo. O espírito se revoltou-se, partiu contra eles, e a Bíblia diz que os tirou suas roupas e bateu, e eles tiveram que sair correndo nu no meio da rua. Dá para você imaginar a cena? O que é interessante é que a Bíblia diz que eles disseram: eu conheço a Paulo e a Jesus Cristo a quem Paulo prega, mas vós quem sois? Logo depois, os filhos de Ceifas, entendendo então que o mundo espiritual é muito mais do que só você dizer que está nele, mas fazer parte dele, eles vão ter que aceitar e confessar a Jesus Cristo como seu Salvador. Mas para quê? Para que os seus nomes estivessem no que nós conhecemos, biblicamente falando, como o livro da salvação. Então você já aceitou Jesus? Você já confessou a Cristo como seu único e suficiente Salvador? Então não tenha medo. Os anjos do Senhor foram enviados para te servir. Eu vou repetir. Os anjos do Senhor foram enviados. Você é credenciado. Você é credenciado. E eles foram enviados para te servir. Oh, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus por isso. Louvado seja Deus. Coloca no versículo de número 13, em nome de Jesus, porque olha o que é que diz o versículo de número 13, em nome de Jesus. E a qual dos anjos disse jamais? E a qual dos anjos? Qual foi o anjo que Deus se referiu-se a esse? Seja ele lá qual for. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, assenta-te à minha direita? Olhe para cá e preste atenção no nome de Jesus. Eu ouvi falar de um anjo. O nome dele era Lúcifer. Eu ouvi falar de um anjo, e eu creio que você já deve ter ouvido falar dele, em que este se quis se promover, que este na verdade acreditou, achou que poderia subir ao mais alto e sublime trono, e poderia pegar o trono dele e colocar acima das estrelas do céu. E ele pensou que poderia colocar o seu trono acima do trono de Deus. E o pior, acreditava ele que podia não só estar lá, nesta posição, como ocupar o espaço daquele pelo qual o próprio Pai já o tinha destinado
antes da fundação dos tempos. Preste atenção nisso em nome de Jesus. Eu lhe disse que você ia aprender coisas de faculdade, coisa que pastores sabem, usam, executam. Você vê milagres na vida deles e coça a cabeça. Será que é porque ele é mais santo do que eu? Não, é porque ele sabe que vocês não sabem. O que é interessante é que a Bíblia Sagrada fala sobre esse anjo, um anjo caído. O que é interessante é que ele quis se promover, ele quis subir acima das estrelas do céu. Porém a Bíblia diz, está escrito, que nem com ele Deus se envolveu. É interessante entendermos isto. A Bíblia diz que Deus não foi lá para tirar satisfação com ele. E eu gosto de falar isso, irmão Jorge. Preste atenção no nome de Jesus. Deus não foi lá para dizer: Lúcifer, que é isso, rapaz? O que é que você está fazendo? Como é que você faz uma coisa dessa? Você está querendo subir acima do meu trono? Você está querendo se estimar maior do que eu? Não, Deus nem isso fez. Sabe por que ele não fez? Porque ele tem anjos nos céus para fazer isso. Eu vou repetir, você não está entendendo. Pare para pensar comigo. Pense em nome de Jesus. A Bíblia diz que Lúcifer, a Bíblia diz que ele era um dos anjos mais fortes. O que é interessante é que o nome Miguel quer dizer anjo de fogo, aquele que foi criado para si, para realizar, para fazer. E quando de repente a Bíblia Sagrada diz que Deus poderia ter ido até Lúcifer e ter tirado satisfação. Lúcifer, o que é isso, rapaz? Você está querendo ser acima de mim? Você quer pegar o seu trono e colocar sobre o meu? Você mesmo está se intitulando Deus? Não. E por que Deus não fez isso, pastor? Porque não era o trono de Deus que ele estava querendo tomar? Não era justamente esta posição de honra que ele estava querendo para ele? Por que Deus não foi lá, pastor? Vou repetir, sabe por quê? Porque ele tem anjos para fazer isso. Você não está entendendo o tamanho da dimensão da autoridade, do poderio de Deus. Veja que a Bíblia Sagrada diz que Deus a nenhum anjo disse: assenta-te à minha destra, assenta-te à minha direita. Ele vai dizer: até que ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Mas aquele que está escrito no Novo Testamento, louvado seja o nome do Senhor, a saber, a Jesus de Nazaré, a este ele disse: assenta-te à minha direita, que foi preparado para ti desde a fundação dos tempos. E lá no livro de Gênesis, quando Adão e Eva pecou, todo mundo sabe disso. Ele mesmo disse de forma bastante clara: de ti, mulher, nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Você pode aplaudir Jesus de Nazaré, meu irmão? Aleluia! Louvado seja Deus. Em outras palavras, a Bíblia nos mostra que o ministério de Cristo é superior ao ministério dos anjos. Então nós estamos começando nas vogais, no começo. A Bíblia diz que Jesus é maior do que os anjos. Jesus de Nazaré é maior do que os anjos. Por isso que nós não podemos aos anjos adorar. Por isso que nós não podemos servirmos aos anjos. Por quê? Porque Jesus Cristo é maior do que os anjos. A Bíblia nos mostra que o ministério dos anjos ao longo dos tempos tem sido negligenciado. Muitos oram, mas não sabem ordenar aos anjos o que fazer, como fazer e o que precisa ser feito. E clamam, e intercedem, e rogam, e pedem, e nada acontece. É interessante, né? Porque esta é a grande realidade. Irmãos, escute o que eu estou lhe falando em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Você estaria menos cansado espiritualmente. Tem irmãos que estão tão cansados que, me perdoe, que estão só abrindo o bico. Tem irmãos que estão tão exaustos que já não estão conseguindo mais ter forças nem para orar. Orar por quê? Orar para quê? Se eu não vejo mudança de nada na minha vida.
Chegam a acreditar que é por conta do ministério ou por conta da igreja. Não, eu acho que se eu mudar de igreja, talvez a minha vida vai melhorar. E não melhora, continua do mesmo jeito, continua da mesma forma. Mas por conta de quê? Por conta de que infelizmente ainda não entenderam que o milagre começa a partir de você, a partir do que você sabe, a partir do que você crê, não a partir do que você precisa. Precisão todos um dia nós vamos sempre ter. Se eu perguntar para você hoje do que você está precisando, do que você precisa, talvez você tenha uma lista de precisões. E todas essas precisões podem serem supridas. Todas essas necessidades, Deus pode sim supri-las na minha, na tua, na nossa vida. Mas desde que você saiba fortemente no seu coração, em que você não está só. Lembre-se que nós acabamos de ler na Bíblia, que os anjos do Senhor foram enviados para te servir. Eles foram enviados para ti, a mim, a você, a nós nos servirmos. Mas muitos têm negligenciado isto. No capítulo 2 de Hebreus. Hebreus capítulo 2. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Versículo de número 1. Olha o que é que a Bíblia diz. Portanto, ele ainda está falando do mesmo assunto. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência. Veja que ele está dizendo, convém-nos atentar com mais diligência. Então ele está pedindo que eu e você sejamos mais diligentes, mais observadores. E ele diz, portanto convém-nos atentar, estarmos atentos com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Preste atenção nisso. Para as coisas que já temos ouvido. E ele continua dizendo, para que em tempo algum nos desviemos delas. Para que em tempo algum. Qual é o tempo que você está vivendo hoje? Qual é o tempo que você está vivendo agora? Em dezembro, você sabe do acidente. E a ala em que eu fui colocado, porque eu não fui colocado na enfermaria. Na enfermaria estavam os doentes. Eu não estava doente, eu estava na ala. E na ala em que eu fui colocado, logo que eu saí foi desativada. Você pode ir lá que foi desativada lá. Ela só funcionou até o sábado em que eu estava lá. Eu digo porque quando eu fui lá para o retorno, eu fui lá para ver se estava aberto, estava fechado. E eu perguntei, mas o que foi que houve? Não, é porque abriu, naquele tempo que o senhor chegou, eles tinham aberto aquela sala lá, que é próximo ali dos raio-x, etc, etc, 2 dias antes. Mas o senhor não saiu no sábado? Foi. Na segunda-feira desativou tudo ali. O que é interessante, preste bem atenção. Eu estava lá, e uma senhora que estava no segundo andar, uma senhora já idosa, que já estava lá há dias, ela dizia cada palavrão que não é nem bom você se lembrar. Ela não só dizia palavrões, como ela murmurava, reclamava, xingava, era coisa terrível. Ninguém dormia, ninguém dormia. Tiraram ela do segundo andar e mandaram lá para a ala em que nós estávamos. Escute, porque é verdade. No que enviaram para lá, uma senhora que estava no segundo andar com o marido, lá de Aurora, que tinha sido enviado lá para a minha ala, quando viu essa senhora chegar, ela disse em voz alta que eu ouvi: ai meu Deus, eu já saí de lá porque lá ninguém dorme, agora trouxeram essa senhora para cá. O rapaz que estava do meu lado, o Paulo, que já estava lá um bom tempo, que foi embora na quarta-feira, na quinta-feira, porque eu tinha dito até quinta-feira você sai daqui. Quando ele viu essa senhora, ele disse: ih, profeta, ih, pastor, essa senhora aí, ó, não vai deixar ninguém descansar. E Deus sabe a verdade, põe a mão na palavra, louvado seja Deus. Eu peguei e disse dessa forma: ela está no lugar certo.
Era para cá que ela tinha que ser enviada. E haja murmuração, reclamação, xingamento, palavrão, e era gritos, não era negócio de coisinha pouca não. Colocaram ela lá no último, quem foi lá sabe como é que foi. Lá no último, perto já ali das portas, aquele negócio todo lá. Quando a colocaram lá, ela começou. E eu estava lá deitadinho na minha. Quando eu fechei os olhos, Deus sabe a verdade. E eu disse: anjos do Senhor, aqui não. Pode ir lá e arranque esse demônio que está atormentando essa senhora. E eles ouviram: atormentando esta senhora, e possa amarrá-lo, tirá-lo de lá e leve-o lá para o quinto dos infernos. Porque essa senhora, enquanto tiver aqui, ela vai dormir à noite, o dia vai ficar em paz, em nome de Jesus. Amém. Tudo bem. Com menos de 10 minutos, ela foi escalando, se calando, se calando, se calando. Passou lá 3 a 4 dias, sem abrir o bico, sem falar nada. Eu quero lhe dizer aqui que não é questão de santidade, você está me entendendo? Não é questão de ser santo, não é questão de que porque é pastor, não é questão de nada disso, não. É questão de você, como eu comecei lhe dizendo, de você entender o sobrenatural de Deus na tua vida. Talvez você tenha um vizinho que te incomoda, talvez você tenha uma pessoa que te persegue, talvez você tenha uma pessoa que te calunia, talvez você tenha pessoas que fazem de tudo para te derrubar. Talvez você na sua vida sentimental não tenha sorte. Talvez você é aquela pessoa que acorda de noite tomando um susto. Meu Deus, o que é isso? Pesadelos que você, meu Deus, me livra dessas coisas. E muitas vezes você não liga as coisas espirituais. Você traz para o âmbito humano. Por isso que você se cansa, por isso que você se fadiga, por isso que você se intriga com pessoas, por isso que você muitas vezes tem certas pessoas que você nem consegue olhar para a cara dela, para a cara dele, e você nem sequer percebe que o mundo espiritual, ele é tão atuante no mundo natural, que pode estar causando tudo isto com a única intenção: encher o teu coração. Encher o teu coração. Veja que a Bíblia Sagrada diz: portanto convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Mas ouvido o quê? Para que em tempo algum nos desviamos delas. Versículo de número 2. Olha o que é que a Bíblia diz: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme. Eu vou terminar aqui, vamos lá, vamos comigo? 1, 2, 3 e já. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme. Olhe para cá, por gentileza. Isso aqui é muito importante. Você já deve ter ouvido falar de uma mulher chamada Maria. Essa mulher recebeu uma visitação de um anjo, nome Gabriel. Pensa no caba mentiroso. O anjo Gabriel, rapaz, aquilo é mente má, rapaz. Mente. Ele mente tanto que ele falou para Maria que ela conceberia e daria à luz um filho, e que esse menino seria concebido pelo Espírito Santo. Você me acredita que ele mentiu e nada disso aconteceu? Amém? Ai não. Quer dizer que eu errei? Quer dizer que o anjo falou para Maria? Vocês estão me dizendo e aconteceu? Então pera ainda. Vamos lá. Talvez você já ouviu falar de um homem chamado Daniel. Esse homem estava orando há 21 dias e jejuava. Quando de repente a Bíblia diz que foi até ele um anjo. E o anjo disse assim para ele: eu vim por causa das tuas palavras, porque desde o primeiro instante que tu assentou no teu coração orar e se humilhar perante o Senhor, que são ouvidas as tuas palavras, e eu vim te trazer as novas. E ele então foi explicar para Daniel das coisas que haveriam de acontecer. Mas aí eu estou aqui lhe dizendo que ele disse: mas não aconteceu nada, mentiu também. Pensa no caba mentiroso. Amém? Ai não. Quer dizer que aconteceu também? Meu Deus do céu.
Pois eu vou procurar um, eu tenho que encontrar um desses anjos que mentiram. Então vamos aqui, vamos lá. A Bíblia fala de um homem, e este homem era Zacarias. A Bíblia diz que coube-lhe por sorte oferecer incenso diante do altar. A Bíblia diz que ele entrou diante de Deus, quando de repente lhe apareceu um anjo. E a Bíblia diz que o anjo disse para ele: ouvidas foram as tuas súplicas e atendidas as tuas orações, e a tua esposa Isabel a esse tempo conceberá e dará à luz um filho. Pensa num anjo mentiroso? Rapaz, não aconteceu não, também não. Ainda disse mais: e o nome do menino vai ser João Batista. Olha, mas que conversa. Pensa num anjo mentiroso, amém? Não. O que foi que houve então? Aconteceu? Aconteceu também? Muito bem. Você sabe o que eu quero dizer? Olhe para cá, por favor. Porque se a palavra falada pelos anjos, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Preste atenção nisso em nome de Jesus. Você que está aqui hoje, diante do Espírito Santo de Deus, coloque isso dentro de você. A Bíblia está dizendo: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Versículo de número 3: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Coloque seu coração. Como escaparemos nós, se não atentarmos? Você tem que estar atento. Você tem que estar de olhos abertos, antenas ligadas. Mas por que, meu pastor? Porque não é o que eu quero, não é o que você quer, não é o que nós queremos. Se eu pudesse, eu estaria em paz. Se eu pudesse, não haveria luta. Se eu pudesse, não haveria momento difícil. Nossa, se eu pudesse, meu irmão, era praia, um bom peixe, água de coco. Mas infelizmente não é assim. Nós temos um adversário dioturnamente, que ele não se cansa, que ele procura destruir casamentos, que ele procura destruir famílias, que ele procura colocar todo e qualquer tipo de desordem. E as pessoas às vezes não conseguem entender. Trazem para o âmbito humano, trazem para o âmbito natural, enquanto que esses, infelizmente, que vieram para matar, roubar e destruir, são ignorados, são colocados de lado, como se a existência dos anjos de Deus, que foram enviados para nos servir, assim como os anjos maus foram enviados para nos destruir. Escute em nome de Jesus. Uma boa companhia te aproxima de Deus. Uma boa companhia te aproxima dos caminhos do Senhor. Uma boa companhia. Mas também tenha cuidado, porque de princípio o inimigo, ele anda como sapatinho de lã. A Bíblia diz que se necessário for, ele se faz de anjo de luz para te enganar, até que te laça, até que te prende, até que te seduz, até que te engana, até que vem te persuadir, puxar teu tapete, e quando você estiver na lona, faz você ignorar a palavra que é dada por meio do anjo, por meio da palavra de Deus, através da palavra de Deus, colocando a razão dentro da sua mente, ao ponto que você fica, com todo respeito, tão habitolado de um jeito, que você acaba por ignorar os recados de Deus para a tua vida. Escute em nome de Jesus. É importante você atentar para isso, porque a Bíblia diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Deus confirmou ou não confirmou a palavra que foi dada por meio dos anjos, os recados que foram dados por meio dos anjos, sim ou não? Sim.
Sim, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Claro que sim, louvado seja o nome do Senhor. Então você veja que a Bíblia Sagrada nos mostra que não temos como desfrutarmos do ministério dos anjos se negligenciarmos. Não tem como. Irmãos, em nome de Jesus, coloque uma coisa no seu coração. Tire esse pensamento de que você está só. Você não está só. Eu vou repetir. Tire da sua mentalidade, do seu pensamento, de que você está só. Não se veja como estando só. Não deixe com que o inimigo venha criar esta fantasia na sua mente. Você não está só. Diga para o seu irmão: você não está só. Não, diga com mais ênfase: você não está só. Você não está só. Por que você não está só? Você não está só não é porque você tem um marido. Você não está só não é porque você tem uma esposa. Porque às vezes você tem um marido, é como que não tivesse. Às vezes você tem um marido, é como que não tivesse. Tem uma esposa, como que não tivesse. Por quê? Porque nem todos os desertos, nem todas as lutas, eles vão entrar com você. Tem deserto que Deus estreita tanto que você não tem como passar a dois. Você passa sozinho. Escute o que eu estou te falando pelo Espírito Santo. Não fique com raiva do seu marido, não fique com raiva da sua esposa. Mas como pode? Um homem desse não tem coração. Ah, rapaz, pensa: ah, meu Deus do céu, Jesus de Nazaré, eu não sei o que foi que eu vi nesse homem. Existem estreitos nesta vida, existem momentos difíceis dessa vida, existem momentos que nós passamos por um deserto, que Deus tende a estreitar. Você não pediu resposta de Deus, Deus está te respondendo. Existem estreitos da vida que Deus estreita, que não passa dois, só passa um. Mas não tenha medo, não se assombre, não se apavore, não perca a paz dentro de você, não perca a sua fé, não perca o seu ânimo, porque não é porque o teu marido não está percebendo o que você está passando, não é porque o teu marido não está vendo o que está acontecendo, a cara de tristeza, a cara de desânimo, esse abatimento dentro de você, que você vai se sentir só, porque a Bíblia Sagrada diz, está escrito, que acampa o anjo do Senhor ao lado do que o teme e o serve. Oh glória! Aleluia! Existe estreitos que você passa sozinho. Pastor, minha esposa me vê orando e não vai orar junto comigo. Ela poderia muito bem. E o pior, só sabe o que é que eu fico me sentindo exatamente assim. Só. Isso me abate. Isso me entristece. Isso me desmotiva. Isso me desencoraja. Por isso que às vezes fica tão difícil até de eu vir para a igreja. Porque andar sozinho não é fácil. Principalmente quando você acha que tem companhia. Principalmente quando você acha que você tem alguém do seu lado. É difícil. É complicado. Mas Deus nessa noite está mandando lhe dizer: mais são dos que são por você do que os que são contra você. A Bíblia diz que foi isso que falou o profeta, quando viu uma legião de anjos e os avistou ao redor dos seus inimigos. E quando um dizia: ai meu Senhor, o que nós faremos? E a Bíblia diz, e esta é a minha oração para o mês do extraordinário de Deus na tua vida. O homem de Deus diz: Senhor, eu te peço que lhe abra seus olhos, para que eles possam ver. E abriu-lhes os olhos, e viu, e eis que havia anjos, com espadas desembainhadas, ao redor dos seus inimigos. Você não está só. Você não está só. Nossa, quase ainda agora nós cantamos. No começo do culto, o primeiro louvor,
Não foi nada combinado, foi do Espírito. Nós cantamos: tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei. Que Deus te abençoe em nome de Jesus de Nazaré.